gente é chique. Tudo bem aí, gente? Tá aí o Carlão já para a gente começar, não é? Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu colocar o rosto do Carlão aqui para todo mundo ver. Ei, foi Acho que esse é errado. Esse é quase o Carlão, esse aí, né? E aí, Pedro, Maré Mansa? Foi boa a comida, né? Porque você já está assim deitadinha. Macarrão foi bom hoje, né? Foi lasanha. Tá na cara, né? Tudo beleza? Beleza, tudo certo. Vamos ver aqui. É a versão mais barbuda. Aí tá agora. Tudo bem, Carlos Gomes? Tudo ótimo. Estão me Maré ouvindo bem? Mansa? Maré Mansa aí? Maré mansa, graças a Deus. Então tá bom. Estão me ouvindo bem? Tô Tudo ouvindo certo muito com o áudio? bem. Tô ouvindo muito bem. Deixa eu Deixa ver. eu, deixa eu colocar aqui na... Fica bom? Dá pra ouvir? Acho que dá para aumentar mais um pouquinho, não? Já tá no máximo. Eu vou segurar aqui melhor. Aí fica mais claro, né? Tá bom. Ficou melhor. Muito bem, boa noite a todos. Agora, tirando as brincadeiras. E para apresentar a vocês o Carlos Gomes. Carlos Gomes já é um conhecido de muito tempo, né? Ele é lá do Céu da Lua Cheia, também é músico do Céu da Lua Cheia. A família dele tem músicos também, vamos conhecer um pouquinho mais da vida dele. E ele tem feito um estudo muito fino com sons, né? Com a medicina dos sons. Então, ele vai falar um pouquinho sobre os instrumentos, também sobre um trabalho que ele tem desenvolvido, que é um canto difônico, né? O chamado de hipertom, ou de canto harmônico, que são os cantos feitos pelos nativos lá da Rússia, lá da Sibéria, os pastores das montanhas, os xamãs também, que tem por um dos objetivos desses sons também são trazer o equilíbrio, a harmonização do chakras. Tudo ele vai explicar direitinho daqui a pouquinho. Depois, né, ele vai tocar para a gente, daí nós vamos poder curtir um pouco o Carlão fazendo isso. A gente vai receber esse som. E depois, um terceiro bloco, eu vou abrir para os irmãos interessados. Então, para aqueles que queiram fazer perguntas para o Carlão, é só colocar no chat, né? Você escreve lá no chat. Quando a gente chegar ao momento das perguntas, nós vamos ler as perguntas e fazer diretamente para o Carlão. Tá bom? Então, conta aí, Carlão. Antes de você começar a falar, Carlão é o apelido dele, eu vulgo Carlão. Antes de você falar do teu trabalho, eu queria que você falasse um pouco da tua vida. Ou seja, você era um garoto levado? Como é que você era, Carlão? Conta um pouquinho aí. Faz essa Era bem fofoca para levado. nós. Era bem Levado levado. é o nome da minha época que chamava, né? Hoje chamaria do quê? Zoado? Não, era bagunceiro mesmo. Nossa, tem até um caso. Eu tava até falando hoje com a Cíntia isso. Que aí o Arthur, ele é parecido comigo. Bagunceiro. Aí eu tava falando de um caso que quando eu era pequeno eu fui num restaurante com a minha família e a gente encontrou os professores do meu pré-primário no restaurante. Minha mãe pegou uma amizade lá com a diretora, acho que porque eu era muito bagunceiro. E tava a professora que deu aula pra mim, acho que eu tinha uns 18 anos, e ela se lembrava de mim ainda, pra você ter uma ideia. Ah, você! Jamais Você esqueça. continua? São Exatamente. duas coisas que as professoras jamais esquecem. É o melhor da sala e o pior. Ela assim, ainda continua aquele bagunceiro. Eu falei, não. Pelo menos é sempre lembrado, né? Porque os que estão no meio ninguém lembra. Agora, quem está na ponta, Nossa, quem é zoado, né? Ninguém eu falei, esquece, não, né? tô calminho agora, meditando. Muito bom. E aí você começou a se envolver. Primeiro, seu pai é músico, né, Carlão? Sim, contando aqui um pouco Conta da um minha pouco do seu história pai. na música. Antes, né, falar que é uma honra estar aqui contigo. Sou, né, nem precisa dizer, estamos tantos anos juntos. E sou muito fã, né, principalmente agora desse programa também com tantos entrevistados aí. Nossa, que eu sou fã também. E estar aqui no meio, para mim, uma grande honra, uma alegria muito grande. E, bom, minha história com a música, né, já vem de berço. Meu pai é um grande cantor, também toca violão.
no estilo sertanejo raiz, assim, né? Então eu já cresci desde pequeno com ele ali tocando, sempre cantarolando alguma coisa, tá sempre, né, com a música ali presente. E ensaios em casa, outros músicos que me inspiraram também, que ia visitar. Uma época ele tinha uma banda de country music, um pouco mais moderno, uma banda grande com 10 integrantes, assim, metais. E nessa época eu era roqueiro, né? Tava ali na adolescência e aí tinha um baterista que era roqueiro também. Ele me dava altas dicas de bandas de rock na época, me levava para as baladas e tudo. Então, sempre nessa influência convivendo com músicos. Mas quando eu tinha 10 anos, eu manifestei ali um interesse pelo violão, né? Falei para ele que queria tocar. Aí ele me ensinou um acorde, primeiro acorde ali, um mi menor, facinho. Aí ele viu que no decorrer dos dias ali eu me empenhei naquele mi menor, estava querendo mesmo aprender. Aí ele e minha mãe, né, que também sempre estava com uma música em casa, né, no dia a dia, assim, sempre estava um som rolando. Então, sempre inundado com essa música, né, os dois foram atrás de um professor. Que aí entram algumas pessoas que fizeram assim um diferencial na minha vida, né, não só nessa parte de música, mas fizeram uma diferença mesmo, que foi o senhor Amâncio. Que aí com 10 anos eu comecei a estudar com ele violão. Só que ele era um artista, assim, ele pintava, tirava foto, também era fotógrafo. E dava aulas. E a esposa dele dava aula de piano. Então, uma casa ali de artistas. E eu tive a sorte ali de encontrar com ele. E aí eu fazia aula de violão, né? E com o decorrer do tempo, né? Eu não ficava só uma hora. Eu passava os sábados lá a manhã inteira. Aí pintava, ensinava fotografia. Então, ali eu encontrei, assim, o meu talento, né? Um talento que eu tenho para as artes visuais, né? Que eu também trabalho com design gráfico. E para música. Que aí com ele que eu comecei ali o beabá, né? O ABC da música. E aí eu fui crescendo, né? O filho dele era roqueiro. Eu lembro que eu vi ele tocando bateria e rock. Eu fui me interessando, fui virando um roqueiro, né? Mas antes disso, no decorrer ali do aprendizado com 10, 11 anos, quando eu tive 12, eu já ingressei na música espiritual, digamos assim, que eu comecei a tocar na missa, com meu pai, que ele tocava na missa, né? Aí eu ali com uns 12 anos, mais ou menos, ingressei ali na banda da igreja, né? Eu lembro até hoje, foi um dia inesquecível, lembro das senhorinhas vindo depois abraçar, nossa, que lindo, ai. Aí eu entrei na adolescência, na sequência, eu meio que fui pro rock and roll mesmo, bandas de rock e tudo Beatles mais. e Rolling Stones ou Black Sabbath e Deep Purple? Era Black Sabbath, era o mais light, era mais Metallica, Sepultura, Você tocando, você tocando. Slayer. Era bem pesado, rock pesado mesmo. E minha casa, né, tinha um espaço lá que a gente tinha uma bateria, né, que meu irmão na época também era interessado em percussão, bateria. A gente tinha uma bateria em casa, então sempre tava molecada lá tocando. E alguns hoje até trabalham com música dessa galera que passava lá em casa, desses amigos, né? E até que eu fui nessa parte do rock and roll, né, passei alguns anos ali, até que com 20 anos aí encontrei o Santo Daime, né? E outra pessoa que fez a diferença na minha vida também, que é aqui o nosso padrinho Léo. Mais ou menos com 20 anos que eu conheci o Daime, né? Eu comecei a migrar ali do rock para hinos, né? Uma transição bem brusca. Aí eu andava só de preto, de repente estava de branco, tocando hino em casa. Minha mãe até falou, achou assim estranho, falou, nossa filho, o que está acontecendo? Que bom, né? Mas nossa, que mudança. Tocando violão, antes era só guitarra ali distorcida. Não chegou a falar assim, você entrou numa seita, filho? O que é isso? Ela viu que era coisa boa. Ela viu que era coisa boa. Falou, nossa, tá agora só de branco, calminho. Tem Deus no meio, tá bom, né? Exato. Ela pegou o Inário um dia, leu, viu que de cada 10 palavras, 8 era amor, Jesus. Ela falou que é coisa boa. Que legal, né, Canão? Bom, aí nessa parte, né, que eu cheguei ali no Céu da Lua Cheia, comecei a entrar nos inários, né, e ouvindo muito hino, né, que aí entra até uma das coisas que a música trabalha na gente, que é a questão da memória, né. Por exemplo, difícil conhecer alguém que conhece um livro inteiro decorado, né, você não ouve falar de alguém que conhece um livro, mas a biografia do Chico Buarque ou de música a gente conhece, né. É verdade. É uma coisa que a música traz. Tanto é que no Daime a gente estava fazendo uma conta um tempo atrás aí que a gente, por baixo, assim, a gente sabe decorado ali 3.000 hinos, né? 3.000 melodias que a gente abre o caderno e sabe tocar, né? Que é uma coisa que a música trabalha no nosso
no hipocampo, né? Depois posso falar um pouco mais, mas trabalha nessa região da memória, né? Até hoje eu sei as canções da Casa Pernambucana. Não adianta Então, esse tipo de bater. aquele pagode dos anos 90 que, né? É verdade, marca, né? Marca Marca. bastante. Então aí eu comecei a entrar nesse estudo do Inário e aí, né, junto com o Santo Daime também o xamanismo, né? Que comecei a fazer os trabalhos com o padrinho, né, os voos da águia, trabalhando com fogo, né? E no decorrer do tempo ali foi acontecendo, né, a entrada lembro do som orgânico, né, que a gente fazia nos voos. E aí eu tive contato com uma flauta norte-americana que também já começou a vir uma aptidão pela música, né, medicina, né? Depois encontrei um grande amigo, o Luiz, com as tigelas de cristal. Tudo dentro ali dos voos da águia. E eu fui percebendo que aquele som era especial. E aí uma coisa que foi bem importante na época, eu estava passando no processo físico, assim, de cura, né, de tendinite, de dores. E um dia eu estava bem aí nessa salinha onde está o Léo, aí no escritório dele. Aí eu vi um livro lá, que chamava Sons que Curam. Aí eu peguei aquele livro emprestado, aquilo ali foi aquela coisa, parece mínima, não é um livro, mas ali me despertou uma coisa para estudar a medicina do som, né, o sound healing, que foi onde eu comecei também a aprender o canto harmônico. As primeiras bases foram lendo esse livro, depois fui encontrando amigos e lendo muito, estudando, para chegar no ponto hoje, né, de fazer as vivências com os instrumentos. Muito bem, cara. Foi uma bela trajetória, né? Me diz uma coisa agora. Você poderia dar uma definição para as pessoas o que é som, na verdade? Bom, som Vamos por partes, né? basicamente, assim, né, tudo que existe é som, né? Comprovado cientificamente, né? A base da matéria é vibração, né? Assim, o som é uma energia, né, que é vibratória, que se mostra em ondas, né? Se propaga em ondas, pelo ar, pela água, por objetos sólidos. Mas tudo que existe é som, né? Está em vibração, desde os planetas girando, né, em torno do Sol, até essa cadeira aqui que eu estou sentado, esse microfone que eu estou segurando, tem uma frequência, né, uma energia vibratória, uma frequência de ressonância, né? Então, tudo que existe basicamente é som. Matemática, né, Carlão, também? Como? Tudo, né? Matemática também, né? Sim, o som. Matemática, Pitágoras. Totalmente, né? Aí entra a parte da música, né? Que aí Pitágoras, pegando ali uma corda, né, que ele esticou, ele foi basicamente ele começou a construir nossa escala, né, de hoje. Então ele deu um som ali, aí ele dividiu no meio que dava, né, o mesmo som vibrando 2 vezes mais rápido, né, uma oitava. Ele foi subdividindo ali. Então assim, o som, né, é totalmente matemático, né? E a música também. E Relacionado muita, totalmente, né? A proporção áurea, por exemplo, né? Eu mesmo estou estudando atualmente de usar instrumentos sempre com esses intervalos ligados à proporção áurea, né? Sequência Fibonacci, que é sequência ciclo de quintas, enfim, é o mais complexo, né? Até depois, se alguém quiser, eu vou lançar um curso aí de introdução ao sound healing que a gente abrange mais profundamente nesses temas, inclusive matemáticos. muito bom. E também a ligação espiritual do som, né? Porque todos os povos tinham alguma coisa que seja um corno, seja né, um chifre, seja um tambor, seja uma flauta, quer dizer, todos os ritos espirituais sempre tem algum som, né? Um bom batido num tronco oco de árvore, seja lá o que valha, né? Sempre tem um som por trás mesmo, assim, né? Coisa impressionante. Sim, inclusive assim, uma das coisas que ligam todas as tradições, né, espirituais, né, além das virtudes, é a música, né? Todas usam a música e o som também como forma, né, de louvar a Deus, também como forma de cura. A gente vê isso nos povos egípcios, nos chineses, os índios aqui na América. É uma coisa que em todos os povos e tradições, né, a
música está presente, né? Inclusive, hoje estudos científicos dizem que a música mesmo está na base da sociedade, né? Que eles fizeram um achado de uma flauta que tem, acho que, nossa, não sei quantos mil anos aí, não lembro agora, 15 mil, 10 mil, que é considerado hoje o instrumento mais antigo, né? Encontrado, essa flauta. E eles até viram que eles já conheciam algumas escalas, né? E inclusive matemática, porque ou inconscientemente, né, usaram a matemática, eles analisaram através dos furos ali que eles usavam uma escala, né? Foi pensada a flauta. E o tambor como um instrumento de cura mais antigo encontrado também, né? E falando cientificamente, foi encontrado acho que na Finlândia. Ele deve, acho que uns 10 mil anos, e nele tinham desenhos que aí eles estudaram e viram que eram desenhos relacionados a rituais, né, xamânicos, né, louvando a natureza. Então, é considerado, ele foi criado, né, para isso, para, eles acreditam, né, para ritos, né, e para cura, já usando ali o ritmo do tambor, né. Então, a música, assim, como água e alimento, né, a gente vê que ela é necessária para o ser humano, né, desde que a gente conhece, que o ser humano estudou, né, a nossa história, a música está presente. Seu pai entrou aí, ó. Depois pede para ele dar uma cancha aí, você viu, seu Jair aí? Tudo bem, seu Jair? E aí, pai? Acabei de falar de você aqui, hein? Mal. E aí, tudo bem? Tudo bom, pai? Tudo bem. Bem-vindo aí. Mas você tirou a câmera? Você tirou. Espera aí, eu não sei mexer com esse negócio aqui, estou perdido. Mais fácil o Agora violão, sim. né? É mais o fácil, violão. é bem mais fácil. Tudo bem, Léo? Tudo bem aí? Estamos aqui Tudo fazendo bem, uma graças a entrevista. Deus, tudo bom. Você deve estar orgulhoso de ouvir ele falar daquilo que você Muito, muito, dedica a muito. vida Estou aqui inteira, né? babando. Depois, se você quiser dar uma cancha para nós aí. Solta logo lá. Não, não dá. Estou só Tá bom. ouvindo, tá bom, participando aqui, ouvindo. Tá bom, seu Jair, valeu. Fica Tá por muito aí, bom, né? estou atento aqui ouvindo. Tá bom, Um legal. abraço, Léo. Abraço, tudo de bom. E Fala aí, agora Beijo, eu Carlão. fiquei mais filhão. nervoso agora, hein? Papai vendo aqui. Beijo, filhão. Já vi a Cintia e o Arthur também aí. Isso, legal. Bem-vindo. Então a gente vê, né, que a música está presente. Inclusive, perto de casa tem um mosteiro beneditino, né, dos Beneditino. monges. E aí até depois de um trabalho ainda na força, eu fui lá ouvir, que eu vi que estava acontecendo o canto gregoriano. Impressionante. É lindo. Impressionante, nossa. É lindo. Tem outros aspectos também, por exemplo, os bijas dos mantras, dos chakras, não é? Quer dizer, que o bija o bija, o que que é? Aquela semente, né? Na verdade. A semente dos chakras, que todos são acessados através desses sons, né? De mantras, né? de kirtans, tudo através disso, né? Que trabalha todo o nosso corpo energético. Realmente demais. E como é que como que você sente que ele é aplicado na cura? Quando você fala da cura, você fala da cura num nível mais psicológico, mental, do estresse, ou você fala também de fisiologia? Bom, nessa prática, né, da medicina do som, né, primeiro eu vou dizer assim que a OMS, né, ela diz que a saúde, né, é um estado, não é só ausência de doença, né, é um estado de bem-estar físico, social, cultural, né. E a medicina do som, ela entra assim, hoje em dia, na medicina como complemento, né. Mas eu acredito também nos saltos quânticos, né, na cura que acontece ali a pessoa, principalmente da parte psíquica, né. E o que causa isso, né? Qual que é a medicina do som, né? Primeiramente, né, a gente fala em frequência, ressonância, os harmônicos e o encadeamento, né? Eu vou falar um pouco de cada um. E o principal, que é a intenção, né? Até fazendo um link, né, com as tradições espirituais, a gente vê que na Bíblia, por exemplo, está escrito, né, que Deus disse que haja luz, né? Então ele usou ali o som, né, para emitir a criação, né? Ele disse alguma coisa, né? Que estava escrito também que no princípio, né, havia o verbo, né? Então ele usou o som e a intenção da luz, né? Que a gente diz aqui a palavra luz, mas não sei qual é a intenção, né? Que Deus estava ali, mas ele colocou uma imagem, né, na sua cabeça, uma intenção e houve a luz, né? E criou a luz. Então a fórmula, né, do sound healing assim seria a frequência,
você colocar a frequência correta, né, para a pessoa ali, no caso. Existem algumas maneiras, né, de detectar também um déficit de frequência. Existem aparelhos que a pessoa... Você faz uma anamnese ali, né, uma entrevista, e esse aparelho analisa a voz da pessoa, indica alguns harmônicos, no caso, né, ou frequências baixas, né. Também tem a radiestesia, que o pessoal também vai passando pelos órgãos e vê que tem consegue medir ali, de fazer um cálculo de frequência e ver que está em déficit também ali, você coloca a frequência correta no lugar, né, ela consegue restabelecer. Mas eu vou explicar como isso acontece, né. Então a gente, nessa forma, né, a gente vê isso não só na Bíblia, mas também nos Vedas, né, que Brahma também diz, estava escrito lá, né, que Brahma era o verbo, né, e com o verbo ele foi criando as coisas. Os índios Hopi também diz que a Mulher-Aranha, né, foi cantando e dando vida às coisas. Os aborígenes dizem que os aborígenes, né, cantavam ali com didgeridoo, né, sopravam didgeridoo e sopravam vida às coisas também ali com didgeridoo. Então a gente vê que em várias tradições eles colocam, né, a criação, né, a cosmologia com o som, né, mais um paralelo aí que tudo é som. Mas então vamos voltar assim, a frequência, né, tudo que existe é uma frequência de ressonância. E a ressonância o que é? É um fenômeno que uma frequência consegue se expandir até afetar uma outra, né? A gente vê isso, por exemplo, quando a gente toca a nota de tem 2 pianos numa sala, né? Você toca a nota dó de um piano, a nota dó do outro piano ela vai vibrar também. Ela vai ressonar junto, porque elas têm a mesma frequência. Então, tudo que tem a mesma frequência, ela consegue ressonar, né? Ter uma resposta. A gente tem um exemplo disso também de ressonância. Deixa eu lembrar aqui mais um outro caso. Por exemplo, um cientista, ele estava observando 2 relógios com pêndulos compridos assim na parede, né? Eles estavam desordenados, ali cada um para um lado, né? Pendulando. E passou alguns minutos, os pêndulos se alinharam, começaram a balançar juntinhos, mostrando a tendência do universo, sempre a harmonia, né? E que um ritmo foi influenciando o outro até que eles foram juntos e entraram em harmonia, né? Isso é uma coisa que um fenômeno da ressonância que já chama uma outra coisa que é o encadeamento. O que é a ressonância, né? Essa propriedade de influenciar outra coisa, né? Esse encadeamento. São os harmônicos os responsáveis, né? Essa é uma das coisas dos instrumentos de cristal. Os harmônicos, né? Explicando aqui basicamente o que são os harmônicos. Quando a gente toca uma nota dó de um violão, a gente escuta ali, né, a nota, mas não é somente a nota dó que a gente escuta, ele vibra uma série de outras notas que a gente chama de parciais, né, os hipertons ou os harmônicos. Então, quanto mais rico um som for de harmônico, melhor o harmônico ele determina a cor do som, né, o timbre, a nutrição sonora que a gente fala, né, que dá característica aos sons também. Um violão, um trompete, né, a voz humana, cada um tem os seus harmônicos que dão característica à sua voz, né. É como se fosse uma corda trançada de várias cordinhas, né, o som. Os harmônicos são essas várias cordinhas que compõem um som. Então, quanto mais harmônico tiver um som, mais ele afeta um outro corpo. Que é isso que, basicamente, né, o sound healing, as tigelas de cristais fazem. Então, o encadeamento é esse lance, né? Tem um outro fenômeno também, coloca um monte de metrônomos numa mesa e acionam todos eles juntos. Está tudo bagunçado, passa 2 minutos, eles começam a se orientar também, mostrando essa tendência de um ritmo influenciando o outro, até que todo mundo está junto. Que é o que eles chamam também de bineural, né? O bineural é o seguinte, assim, esses que a gente escuta de vez em quando, né? Aqueles sons bineurais ali, é porque ele manda uma frequência para um lado do cérebro e manda uma outra frequência para o outro lado. Por isso que é bineural. Então, o cérebro vai ouvindo 2 frequências diferentes. De repente, essas frequências se harmonizam. É exatamente o que você está falando, né? Esse é o segredo desses bineurais, né? E aí, quando eles se harmonizam ali na tua mente, ele começa a harmonizar todo o corpo, né? Vai dando um relaxamento, então, não sei o que. É interessante isso, né? Você Sim, manda o binaural, 2 frequências, de repente elas viram como se fosse uma só, né? sim. É que acontece? A gente escuta uma faixa de frequência limitada, né? De 20 a 20 mil Hz, mais ou menos, né? Um golfinho, por exemplo, escuta até 200 mil Hz.
Então, tipo, né, muito mais que a gente. Então a gente escuta só essa faixa, 20 a 20 mil. O bineural, às vezes, a gente vai conseguir perceber um som abaixo, por exemplo, dos 20 Hz. Que ele joga uma nota num lado e uma nota no outro, e o cérebro ele faz a subtração das duas frequências e dá Dá uma uma. outra. Que é Que essa aí, coisa. que às vezes a gente não conseguiria escutar ouvindo um som normal, somente colocando uma em cada lado, que vai dando uma série de... Aí vai liberando, né? Todas aquelas endorfinas, as zinas boas, né, do cérebro e causando bem-estar. Como é que você acha que ela contribui, por exemplo, para a expansão da consciência, para os estados de transe? A música, você diz? Como O a som. música... Eu tenho, por exemplo, o Tá. tambor, né? O tambor, ele vai, você vai bater, vai fazendo um batimento de 150, 200 batimentos por minuto, mais ou menos nesse ritmo. O que que acontece? Ele emite um som de baixa frequência, e na medida que ele vai baixa essa frequência, ele vai baixando a frequência cerebral também, que é o Sim. que faz com que a pessoa vá entrando no transe. É isso que ocorre no xamanismo, também no candomblé, nesses cultos afros, onde se toca tambor por um bom tempo, né? E aí você vai entrando no estado consciente. Como isso é possível? Como é que é o mesmo processo, por exemplo, para a flauta, para os harmônicos vocais, para os instrumentos de cristal? Como é que é? Ele causa um estado de consciência justamente pelo que você acabou de explicar. Vai baixando a O frequência. tambor, no caso, ritmicamente vai aumentando, afetando, né, a nossa frequência ali, no caso cerebral. O harmônico, no caso dos cristais, por exemplo, ele cria um estado alterado também, mas através mais desse encadeamento que você vai sentindo no corpo, né? Depois de 15 minutos, ele também vai afetando Vai o nosso afetando. cérebro, essa questão do hipocampo, o córtex, enfim, e vai soltando aí essas substâncias, né? Então, que já causa uma alteração da nossa consciência, né? E basicamente os que mais alteram mesmo são os tambores, né? A questão rítmica, né? Tanto é que você vê aí nas raves o pessoal com LSD e Pum, pum, aqueles tipo, pum, beats, tipo, né? pum, tipo, pum, tipo, pum. Que, que gera um prazer ali, né? Aquele ritmo. Às vezes, muitas vezes pensado, né? Hoje em dia tem terapias, né? Com psicodélicos, usada playlists, né? Pensadas para isso. Inclusive, o Eduardo Schemberg, que você entrevistou aqui agora há poucas semanas, eu participei de uma aula dele onde ele menciona um amigo dele, lá da Holanda, que fez o maior estudo da interação no caso do som, né, da música e psicodélicos, no caso o LSD, né? E aí vem uma coisa muito interessante que entra nessa questão do que faz, né, como a propriedade do som é curativa, né? Qual aspecto do som mais interage com o nosso cérebro, no caso, né, que cria uma alteração de consciência, né, uma expansão. Aí foi muito interessante o resultado, que ele foi colocando, né, vários tipos de sons, né, com aquele teste, né, placebo, né, um grupo que recebeu só água e um outro que recebeu LSD, mas nenhum sabia, né, qual o que tomou. E depois responderam questionários, tal, e foram falando, né, dos aspectos do som. Eles foram cruzando ali os dados e viram que eles mediram, né, a intensidade do som, a melodia, o volume, o timbre, né? E eles viram que o que mais afetou, isso eles não só no questionário, né? Eles passaram os pacientes por aquele eletroencefalograma, né? Aquelas análises ali no cérebro, com aquelas coisinhas coladas na cabeça e tudo Sei. mais, e viram que... Eletroencefalograma. Isso. Eles viram que o timbre, a complexidade timbral, né? Ou seja, a riqueza em harmônicos dos sons foi o que mais ativou o cérebro das pessoas. Aí quando eu li, eu falei, nossa, foi bem assim, comprovando uma coisa que a gente já vinha sentindo, né, da questão da qualidade dos sons, né? Então, além da melodia, né, que é importantíssima, né, da música que a gente está ouvindo, a energia que ela está trazendo ali com a sua melodia, a riqueza do timbre é o que mais afeta ali o nosso cérebro, né? Tem até uma foto que aí ele fala que ativa, né, foi mais ativou o hipocampo, que é a região mais de fora do cérebro, com o córtex visual, que fica no centro. Criou ali uma rede de transmissão. O que acontece, né? Essa parte, eu não sou nenhum neurocientista, né? Tudo que eu fui lendo desse estudo dessa galera, mas eles dizem que essa parte, né, do hipocampo está ligado às memórias, né? E o córtex, a criação da nossa imagem, né? Complexidade das nossas imagens. Então, ele foi criando uma conexão que dava mais identidade à pessoa na vivência com o LSD, né? Ou
Aí eu já expandi isso a outros enteógenos, né? A outros psicodélicos, né? Que causa esse tipo de efeito. Então foi muito interessante eu ler esse estudo dele. Que mostrou que o timbre, na verdade, é o que mais altera nossa consciência. Olha que coisa, hein? Num som, né? Na música. E Isso os, mostra harmô... também como os os músicos harmônicos sempre estão também. indo atrás de melhorar o som, né? Seu equipamento. É Estão sempre verdade. atrás de um melhor timbre. Você vê que é natural, Fidelidade, né? né? A Exato. fidelidade sonora, né? É. É isso aí. Antigamente até tinha uns aparelhos que para alta fidelidade, né? Os Então, e aparelhos. hoje em dia, Não é da tua você vê época, aquelas. Carlos, é da época do teu pai, esses alta Você vê essas fidelidade. caixinhas minúsculas aqui, ó. Tem 3 watts, que até entra no outro assunto que fala disso, né? Hoje em dia a pessoa está mais falando em frequência, né? Qual é a High faixa de frequency. frequência da caixa? Não, Hi-Fi. não os watts. É, isso aí. É incrível mesmo. E sobre os overtones, você poderia falar um pouquinho sobre os campos difônicos? Sim. Então, como o Léo já introduziu, né? Ele surgiu, né? Canto xamânico. Muito antigo, o registro aí que eles têm de 4.000 anos, mais ou menos, desse canto, né? Dessa técnica. Que surgiu ali em Tuva, né? As principais vertentes, no sul da Sibéria, naquela região ali, Mongólia. E feito, né, nos campos, eles dizem que é um canto para imitar os sons da natureza, né? E lá é um lugar muito propício assim para os sons caminham, né, pela geografia do lugar. Eu até vi um filme esses dias da história do Gurdjieff. Eu esqueci agora o nome do filme, que a primeira cena eles fazem um encontro dos povos daquela região ali a cada 20 anos para medirem o nível das artes deles, como está a evolução das artes. Olha que Eles coisa. fazem um concurso ali na hora para ver que músico consegue fazer as rochas ali de uma montanha que estava ali, uma pedra gigante, assim, ressonarem. Aí vai um cara com aqueles violinozinhos, Ah, que canta legal. alguma coisa, e no final vai um cara e faz o overtone. Aí foi o que ganhou. Aí ele fez a técnica, essa que eu faço, que é o Sigit, né? Tem várias técnicas. Aí ele fez, Mostra aí para o pessoal saber, só para dar uma palhinha, depois você faz o inteiro. Só faz um pouquinho agora, só para eles verem. então, basicamente, né, explicar um pouco antes de fazer Como é para que é vocês o que que feito? é. Como é Como é que é que feito? Como é assim, que você faz isso? até ele chama, né, canto de throat singing, né, de garganta, né? Ele é você tem que configurar sua boca, né, de uma maneira, né, como um instrumento, né, afinar ali sua boca e baixar a glótica e colocar para trás, né? Você cria uma cavidade a mais para ressonar. E a técnica é emitir 2 notas, né, com uma voz só. Aí vocês vão ouvir uma nota base, que é aquilo que eu estava falando do harmônico, né? Você vai ver uma nota fundamental, essa técnica é como se passasse um prisma no som. Ele vai te mostrar as cores que são feitas daquele som, vai mostrar como o prisma faz com a luz, né? Então essa técnica vai mostrar eu vou dar uma nota e ela vai mostrar todos os hipertons, né? Não todos, mas alguns que eu consigo mostrar aqui nessa técnica. Vou dar uma palhinha aqui para vocês, então. Olha, mó legal. Isso é feito pelos caras de Tuva lá, né? Sim, essa técnica é o Sigit, é um assovio que eles falam, né? Que você atenua a nota base e fica essa nota aguda, semelhante a um assovio, fazendo as melodias, né? Aí você vai procurando cada notinha ali, né? Até hoje estou procurando. Legal, muito legal. Fala mais aí Então, sobre o Bertone. Só pedi a palhinha, mas continua aí. aí, né, falando aí da voz, né? Que a voz, na verdade, é um instrumento mais impressionante, né, que existe. Nenhum instrumento consegue atingir o espectro sonoro assim, que a voz humana consegue atingir, né? E até mesmo no sound healing. A entoação, né, que a gente diz, né, assim, eu acho que é o fenômeno mais que você vai conseguir os melhores resultados, você mesmo com a sua voz, né, e se percebendo.
Um exemplo de entoação, por exemplo, os sufis, né? Aqueles minaretes dos templos deles, eles de manhã vão lá chamar o povo para rezar, né? E ali é uma técnica muito especial que eles fazem, né? Algumas pessoas, poucos fazem, que eles sobem naqueles minaretes e fazem um tom super alto, eles vão ali recitando o Corão, né? Para o povo vir rezar de manhã ali nos determinados horários. E a técnica que ele faz, os harmônicos que ele emite ali com aquela técnica, é ouvido a quilômetros. E eles falam que você ouve como uma voz doce de uma mulher, assim, ao fundo. E quem está perto não ouve, mas para quem está longe. Aí quem está longe consegue ouvir todos os harmônicos. Então, eles também, além dos indianos, né, e outros povos, assim, tem um estudo muito fino, assim, né, com a voz, principalmente. E desses estudos que eu venho fazer do Sound Healing, o Jonathan Goldman, que foi uma das pessoas que eu estudei, né, ele encontrou um mestre sufi, assim, especialista em som, e ele disse que onde mora a cura, né, através do som, é se estudando esse lance dos harmônicos. Não só os overtones, né, mas os harmônicos dos sons, né, eles que vão causar o encadeamento, né, que eu citei, esse lance da ressonância, né, mora nessa riqueza dos harmônicos. E que a voz humana tem a maior capacidade, né, de emissão. Então, um dos estudos da entoação, né, tem um que eu aprendi até com a Carminha Levi no primeiro EBX, que ela fez, eu nunca mais esqueci, que foi uma das coisas também que foi me marcando, aí depois eu resgatei, que ela faz basicamente as vogais, né, A, E, I, O, U, 4 vezes ali cada uma, respirando. Isso aí você vai ver que já traz uma alteração na sua consciência já, né? Até mesmo através da respiração. Aí a respiração já começa a entrar em ressonância com o coração. Você vai entrando já numa outra frequência. Basicamente com as vogais, estendendo bem, né? Fazendo A, E, aí pula, vai para o O, U e o I por último, que é o mais agudo. Basicamente é uma técnica de toning, né? De entoação. Então a voz é o principal instrumento que a gente pode ter para usar assim no sound healing. Carlão, eu queria que você agora mostrasse, antes de tocar, eu queria que você mostrasse os instrumentos que você trouxe aí para a gente. Tá. Começar aqui com... posso contar um pouquinho da história? A gente tem tempo? Claro, tem tempo. Então vou contar a história aqui, vou mostrar Essa aqui é a tigela de cristal, de quartzo. Essa aqui está em dó sustenido. Até uma curiosidade, a NASA ela tem um canal no SoundCloud, onde eles colocam o som do universo, né? Não exatamente como é o som com o gravador, né? Eles pegam assim a questão da distância, umas frequências, eles codificam aquilo numa frequência audível pra gente, né? Porque é uma frequência que a gente não consegue ouvir, né? Então aí eu estava lá ouvindo o tom do sol, né? Aí eu coloquei um afinador e vi que é dó sustenido aproximadamente, ali bem quase em cima do dó sustenido, que é o tom dessa tigela. Então aí já me dá uma outra também consciência do instrumento. Eu sei que eu sempre estou emitindo aqui o som do sol, por exemplo. Bom, a história desses instrumentos, né, que é o primeiro instrumento de quartzo, é um instrumento novo, ele surgiu na década de 80, ali no começo dos anos 80. Uma pessoa que era um amante aí dos cristais, provavelmente um riponga aí, igual a gente. Amante, ele ficou sabendo, ali no Vale do Silício, uma empresa de tecnologia estava usando instrumentos, um instrumento de cristal de quartzo no processo de fazer o silício. Então, exatamente essa tigela aqui, como ela está agora, é usada como, imagina uma máquina de algodão doce, fica um negócio girando aqui dentro, cozinhando o silício, que aguenta altíssimas temperaturas, mais de 3.000 graus, cozinhando aquele silício. Porque o silício, né, a gente encontra naturalmente aí na natureza, mas para não acabar, né, não desgastar a terra, eles conseguiram uma maneira de fazer artificialmente o silício, que é a base aí da conexão global que a gente tem hoje, né? Todos os computadores, celulares, eles são feitos com chips de silício, né? Televisão, enfim, tudo que é responsável aí pela internet, pela nossa conexão, né? A base está num instrumentinho de cristal que vai fazer esse silício, né? Então ele faz parte desse processo aí também digital, né?
Então ele foi nessa empresa que ele ouviu falar, né? E perguntou: aqui é verdade que vocês usam cristal para fazer silício? Ele falou assim: tinha uma panela de cristal, um cadinho de cristal, e a gente usa, ele suja, a gente dispensa ali, ó, você pode pegar, pode levar se quiser, a gente joga fora. Aí ele foi, tinha uma pilha disso aqui lá no lixo da empresa. Aí ele limpou, viu que tinha um som, falou: meu, que fantástico. E foi vendo que tinha várias propriedades, né? Ele era já um amante do cristal, né? Dos cristais. E aí viu que aquele som tinha propriedades, ele foi sentindo, né? E foi estudando. E assim surgiu o primeiro, né? Instrumento, que é a tigela de cristal, que é essa aqui. Ela é feita, né, com pó de quartzo. Não é com a pedra moída, enfim, né? Ela é feita com a mina, já sai o pó do quartzo mesmo. E as mais puras estão na Califórnia. E então as melhores crystal balls são lá dos Estados Unidos mesmo, que foi onde, né, que eles descobriram, e tem as minas com cristal mais puro. Então essa aqui ela tem 99% de pureza. Poxa. Eu vou mostrar essa aqui, que já é transparente, né? A pirâmide, que ela tem mais pureza. Essa tem 99,9. Aí tem o 99,99, 99,999. Cada décimo desse muda totalmente o som e o preço também. Que cada décimo vai emitir mais harmônico, mais riqueza, né? Mais nutrição no som. Então essa aqui, transparente, ela é mais pura, né? Aí eles esquentam esse pó a altíssimas temperaturas e moldam um instrumento, né? Hoje em dia tem flauta de cristal de quartzo, de didgeridoo. Tem um diapasão também justamente para bineural, que aí você pega dois, né? Põe um em cada lado e também consegue essa experiência que nossa, eu fiz, é impressionante. Na hora você viaja com esses diapasão, os dois de cristal de quartzo. Então tem vários instrumentos que eles estão já elaborando, né? E esse aqui, que é a primeira harpa de cristal feita no Brasil, essa aqui. E é interessante também da onde que veio, né? Aqui no Brasil, aqui a gente tem um acelerador de partículas aqui no interior de São Paulo, né? E esses tubos aqui de cristal de quartzo, e esse já é mais puro ainda. Eles são partes, né, desse acelerador de partículas, justamente por aguentar altíssimas temperaturas. E aí o Luiz, que é esse amigo que confecciona esses instrumentos, foi até essa fábrica e falou com ele, falou que dava para fazer instrumentos. E o cara topou, aí através, né, de uma matemática que você pega a espessura, né, e o comprimento de cada tubo para dar a nota que você quer, né? Então essa aqui foi feita aqui no Brasil. Que legal. Esses 3 instrumentos de cristal que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Quer pôr na prática agora? Vamos pôr na prática. Eu posso falar só o diferencial desses instrumentos? Fala. Assim, né, a gente tem muitos instrumentos, né, para usar no sound healing, né? A própria voz, como eu citei, né, os tambores que já usado, né, pelos povos nativos há milênios, né? Aí o didgeridoo, enfim, muitos instrumentos, né? Na Índia nós temos vários tipos de flauta. E os sinos tibetanos mesmo, né, de metal, que são riquíssimos também em frequências ali específicas. E que Aquela trazem sanfoninha, né? diferentes. Sim, tem o Shuriti Box. Eu trouxe aqui também. Trouxe que é o avô da sanfona. E qual é o diferencial do quartzo, né? Além da riqueza em harmônicos, né, da nutrição do som, tem um fenômeno que só eles possuem, que é o fenômeno de piezoeletricidade, chama. Depois vocês vão no Google, dão uma zapiada, chama piezoeletricidade. Que, por exemplo, a gente usa no relógio quartzo para medir o tempo por isso. O que é essa propriedade? O cristal de quartzo e outros minerais, a turmalina também tem esse fenômeno. Quando você aplica uma pressão física nesse minério, né, no caso aqui o quartzo, seja com bastão ou aperta com a mão mesmo, ele libera uma eletricidade. E ao contrário também, se você joga uma eletricidade nele, ele gera um pulso, uma onda, que é aí que usa nos relógios, com aquela bateria, né? A bateria vai jogando eletricidade no cristal e ele vai soltando pulsos de 1 em 1 segundo, com essa precisão milimétrica, que por isso que a gente usa ele no relógio, né? Uma onda muito precisa.
A gente vê isso naqueles tênis das crianças, sabe aqueles tênis que acendem a luzinha? É uma chapinha de cristal de quartzo que quando a criança pisa, né, essa pressão física libera uma eletricidade que faz acender a luz. Então, esse é o princípio, é a piezoeletricidade que faz essas coisas, desde esse tênis até os nossos celulares, aí, os relógios dos computadores, né? Esse é o diferencial. E qual é a questão aí, na questão curativa da piezoeletricidade? Foram feitos estudos que ele interage com o sangue e com os ossos. Quando a gente está... E com as águas do corpo, né? Até pelo cristal tem uma molécula muito parecida com a da água, né? Então, outro aspecto interessante dele é isso, é a propriedade de mutar a água ali, né? De carregar positivamente a água, né? Com nossas intenções, no caso. Então, e junto com esse fenômeno piezoelétrico que vai trabalhar no sangue e nos ossos. Então, esse é o diferencial em relação a outros, assim, que tem o cristal de quartzo, né? Beleza. Muito bom, Carol. E aí você recomenda que as pessoas coloquem fone de ouvido agora, né? Melhor, né? Melhor um fone que aí consegue, né, ouvir mais Receber mais. harmônicos. E quantos minutos? Uns 5? Não, Jogo pode um rápido? pouquinho mais. Vai na... É que depois tem as perguntas aí, mas você pode... Vai uns 8 minutos aí, uma coisa assim. Tá bom? Tá, vou dar uma palhinha de cada um aqui e um harmônico junto. Tá bom. Até dizer que um aqui, pena que a gente não tá pertinho, não dá pra fazer a distância. Mas eu e o Léo, a gente faz uma canção muito legal, que é um Ícaro que ele recebeu, a ayahuasca, né, com canto harmônico junto e a tigela de cristal, que fica muito legal. Aí vocês têm que ir no voo da águia um dia pra sentir ao vivo. Vamos começar aqui com uma pirâmide. Então, né, vou pedir pra gente já ir se relaxando, respirando calmamente, tranquilamente, profundamente. Colocando aí uma intenção nessa nossa curta meditação. O som tá saindo bem?
Arrou. E a sanfoninha? Ah, deixa eu pegar. Shurt Box, Indiana. Que ela é usada justamente para apoiar os cantos ali deles, né?
dando uma nota fixa e a pessoa vai cantando as melodias em cima. Então, dá uma palhinha aqui para vocês. Ela tem 4 notas, a gente vai abrindo, né, cada nota, cada voz dela. Traz a força da floresta. Muito legal, Carlão. Ó, nesse instante, os irmãos que queiram fazer suas perguntas, é só escrever no chat aqui, eu vou passando para o Carlão. Mas fala aí, Carlão, e aí quais são os próximos projetos? Aí você já tem curso marcado? Como é Eu que... tô acertando as datas aqui com o Marcelo, a gente fazer aqui depois futuramente um presencial, né? Mas estou vendo umas datas para a gente fazer um virtual, né, uma introdução aí ao Sound Healing, abordando, né, todos esses temas que a gente falou e outros. Onde eu vou ensinar também as técnicas aí para fazer overtones. E no final a gente também compor aí, né, uma vivência juntos nesse curso. Vou acertar aqui as datas e vocês vão ficar sabendo aí pelas redes, aqui pelo canal do Xamanismo. E atendimento vai ter, Carlão? Não, só curso. Por enquanto só o curso, né? E assim, as vivências que a gente faz, né? Ainda não estruturei nada para atendimentos, assim, né? Tô ainda desenvolvendo aí mais para partir para esse lado do atendimento. E você tem um site, né, Carlão? Ainda não está pronto, eu não tenho ainda meu site. Mas você tem uma página no Facebook para o pessoal te procurar. Só a Como página é que o pessoal te acha? e o Instagram. Tem a página Carlos Gomes Medicina do Som no Face e também no Instagram, Carlos Gomes Medicina do Som. Aí vocês acham lá algumas palhinhas e as novidades aí de cursos, etc. Como é que interage tudo isso daí com planta de poder, Carlos? Muito bem, né?
Muito bem. Esse estudo até nasceu graças às plantas mesmo, né? Foi elas ali que trouxeram essa inspiração, né? Ouvindo, né? A galera fazendo o som e depois, né? Percebendo em mim, né? E com a expansão da consciência, né? Aí que a gente vê mesmo como o som interage nas nossas... Que nem nós somos, né, camadas de sons, né? Cada órgão tem o seu timbre, né? Sua frequência, sua nota. Todas essas camadas, né? Trazem um acorde, uma nota principal que somos nós, né? Nossa saúde. E até tem algumas correntes esotéricas aí que dizem que quando a gente está, né, desafinado com a nossa missão, né? Com os nossos talentos, né? A gente fica desafinado, né? Que gera as doenças, enfim. Sons, né? Vem para ajudar nessa parte também. A gente se alinhar aí com nossos talentos, com a nossa missão, né? Com nossos sonhos. E as plantas de poder junto aí, as possibilidades são muito maiores, né? De sucesso aí nas nossas empreitadas. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Olha, o pessoal está falando gratidão, informações e sons maravilhosos. Muito bom, muito legal mesmo. Muito legal, uau, top. Quer dizer, o pessoal gostou, hein, Carlão? Que bom. Bom, hein? Só acha o máximo mesmo, né? E aí você arrasou, Carlão, sua medicina é linda. Um prazer estar Arro. aqui, olha lá, foi né? Então, muito legal. Também contando que nós estamos fazendo, dá um alô ali para o pessoal do Facebook, né? A página de xamanismo lá do Facebook, o TV Xamanismo, enfim, então tem um pessoal te vendo lá no Facebook nesse momento aí também. E também dizer que o Carlão vai estar presente no quarto encontro brasileiro de xamanismo também, né, Carlos? Sim, está presente. E vamos falar um pouco mais aí, né, sobre essa medicina do som. Que hoje está cada vez aí mais em alta também com a medicina tradicional, né? Esses tempos mesmo saiu aí no jornal um teste que uns pesquisadores aqui no Brasil, acho que foi da Unicamp, que expuseram uma célula cancerígena, primeiro ao som, acho que foi Beethoven, e eles obtiveram resultados impressionantes. E agora eles estão utilizando frequências específicas sobre essas células também para fazer novos testes, ver se continua positivo. Eles viram que teve células que diminuíram até 80% ali do câncer, expondo, né, essas vibrações. A música, no caso, eles usaram Mozart. A gente vai falar um pouco disso aí no EBX também. Olha, até a Vanessa e o Lucas, que estão fazendo a seguinte pergunta. Qual tipo de som você indica para meditar e relaxar? Sem ser o hino do Palmeiras. Isso é para ficar com raiva, hein? Fiz de propósito, só para ver. Bom, indico Então, o hino do o Corinthians. Reioca, só pus o Reioca no campo, Carlão. Reioca tá sempre presente, né? Então, o hino do Corinthians é bom, que tem um ciclo de quintas. Bom, assim, para meditar, o bom, assim, é o silêncio, né? Que é muito bom. Mas, assim, os sons da natureza eu indico bastante, né? E, claro, com músicas, né, mais relaxantes, os instrumentos mesmo. A gente encontra gravações boas. Tem o meu canal do YouTube também, que tem um vídeo lá que eu fiz de 15 minutos, que é uma meditação já pronta. Também tem umas imagens legais, que com os instrumentos de cristal e harmônicos, né? Então, que eu indico para música para meditar, música que a gente goste, né? Que nos traga, né, um relaxamento, mas se ideal para um ritmo mais lento, com menos ruídos, digamos assim, né? Com timbres limpos. É isso que eu indico assim para a gente meditar. A gente tem frequências que você acha também, assim, não é tão indicado, né? Depende do site, né? Mas hoje em dia tem sites aí que trabalham com frequências no nível de uma frequência para você estudar,
frequência que imita até o THC no cérebro, eu já achei em alguns sites. Frequências específicas para o que você quiser, né? E para meditar, para estudar é legal. Então E, tem várias maneiras aí. e tem uma. Deixa eu ver aqui, peraí, que veio uma pergunta aqui que eu me perdi aqui, peraí. É para bebês, ela quer saber. Eu não sei onde foi parar aqui, mas. Aqui, tá. Vanessa e o Lucas ainda estão perguntando se tem algum som recomendado para bebês. Olha, eu vou começar a estudar isso agora, acredita? Tô com uns materiais para ler para crianças, para bebês. Eu ainda não comecei esse estudo, né? Mas assim, eu já vi algumas coisas, né? As próprias, assim, depende da idade, né? Logicamente. Mas para criancinha igual o Arthur, que a gente está vendo aí, as cantigas, né? Ciranda, muito interessante, dependendo da idade. Para bebê, ó, é legal os próprios instrumentos de cristais, né? Quem tem, por exemplo, é bem lúdico, né? É muito, assim, além da beleza deles, né? O som agrada os bebês. Eu lembro que eu tocava pro Arthur, mas eu ainda não me aprofundei na música para bebês. Coincidentemente, sincronicamente, até hoje mesmo eu vi um material sobre isso, assim, não cheguei a me aprofundar nele, mas vou mergulhar agora nisso. Sabe Para qual é o bebês e problema crianças. também, Vanessa e Lucas? Que as músicas para bebê aqui no Brasil é Dorme Nenê que a Cuca vai pegar, Esse Bicho aí não Papão dá, sai de né? cima do telhado, quer dizer, Atirei o pau no gato. tirei o pau no gato, quer dizer, então até esquece essa, mas tem altos sons aí para embalar assim, indianos, para embalar nenê e também dos índios nativo-americanos, que Sim. são lindos, né, que falam da cachoeira, que falam do vento, etc. E eu ouvi falar também de sons, não sei se o Carlão concorda, mas é de baleias e de golfinhos. Muito legal. Tem aí gravado, sons de baleia e de golfinho também, olha, é uma viagem, né? Para todos, né? Sim, Não é só hoje até fizeram o Master Neu for Babies também, eu acho. olha aí, ó, Tem, tá tem, tem na vendo? internet. Que é esses sons assim ricos em texturas, né? Em sons diferentes que vão estimulando, né, a cognição da criança também. Aqueles sininhos, coisinhas que aquele de vento, né? Sino de vento. Na verdade, não só música, mas é isso, mostrar sons, né? Timbres para o bebê. Eu acho que é bem interessante. O mais Aí, diversificado possível, né? aí tem o Gustavo Mendes também falou, grande Carlão, manda muito. E Gustavo, Filomena também está dizendo aqui que o Carlão estava no meu primeiro voo, inesquecível, marcante e transformador. Gratidão por compartilhar tudo isso, tá vendo? São suas fãs aí. legal, que Que bom. mais aqui? Deixa eu ver. Ana Paula Águia Dançante. Diferentemente da música medicina, como as outras músicas nos impactam, como as outras músicas nos impactam, como rock and roll, pagode, erudito, etc., tem músicas que têm uma potência tremenda para colocar a pessoa para baixo. Como você trabalha nesse aspecto, lidando com a sombra, etc.? Bom, né, assim que a questão musical, né, a gente vai tudo relacionado, né, à questão de frequência, né? Vou até contar uma história antes, né, o poder da ressonância, por exemplo, né? É um aspecto destruidor, né? Assim como o fogo, né, Hum. e muitas outras coisas, né, tem o lado positivo, né, e o negativo, digamos assim. A questão da música, né, nos sons, né? Até menciono isso como nutrição, né, sonora. A gente tem que se nutrir às vezes de bons sons, né? Porque às vezes está trabalhando ali na Avenida Paulista, aquele ruído de carro o dia inteiro. E às vezes a gente nem percebe, mas aquilo pode estar causando uma interação ruim com a gente que vai culminando em outras coisas, né? Vai através do encadeamento, né? Com o encadeamento pro lado negativo também, né? Uma coisa fica ruim. Então tem uma história, né? Por exemplo, a gente usa a ressonância para quebrar o copo, né? Você acerta a nota da taça, faz ela vibra num tanto que ela rompe. Tem uma história na Bíblia também que diz que Josué derrubou as muralhas de Jericó, dando 7 voltas, né, em torno da muralha com soldados, fazendo ruído, batendo os tambores. Deram 7 voltas, pararam e gritaram e a muralha caiu, né? Até alguns estudiosos perguntam, né? Será que ele conhecia a ressonância, né, o poder da ressonância? Então tem essa história, né? Que tem esse lado negativo também dos sons, né? Então, e aí vai de acordo com o seu gosto também, né? Pra gente, pra alguns rock traz bem-estar, pra outros não, né?
lógico que para a maioria, né, aquele ruído, aquele som alto, né? Aí como que eu encaro isso? É a ressonância de cada um, né? A frequência de cada um, né? Se você está naquela frequência, você escuta aquilo, aquilo vai ressonar com você positivamente. Mas às vezes se você é de outra onda, escuta aquilo, você vai ver que não ressona, né? Não tem a mesma frequência, né? Então isso faz mal. Então eu entro mais nesse aspecto, não que rock é ruim, música espiritual é boa. É aquilo que ressona com você, que você sente bem, é o que vai te fazer bem. Claro que tem alguns testes, por exemplo, eu vi um teste que colocaram plantas, né? Ouvindo metal pesado e depois música clássica, né? Aí mostrou que as plantas que estavam ali ouvindo metal pesado foram meio murchando, porque aí, né, independente de gosto, de frequência, né, a natureza ali, né, aquela vibração não fez bem, no caso para as plantas. E elas foram mirrando ali, e as que ouviram música clássica com intervalos musicais sem muita dissonância, né, tudo harmônico, com aquelas harmonias bonitas, elas foram para cima, deram mais frutos, né? Então a gente procura se conectar mais com a música que a gente gosta, né? E claro que essas ricas em timbres especiais, como desses instrumentos que eu mostrei, e outras espirituais, eu acredito que vai ter um impacto muito melhor pra gente e vai trazer insights melhores, né? Mas sempre buscando aquilo que você gosta, sempre, né? Assim você respondeu a pergunta que ia ser feita da Filomena também. Então, acho que creio que você explicou. E eu vi essa pesquisa, assim, num livro chamado A Vida Secreta das Plantas, cara. Não sei se chegou a ver. Exatamente, nesse livro mesmo. Diz que até quando teve uma hora que eles colocaram um mantra indiano. Então diz que as que estavam naquele rock metal, ela foi fenecendo. A que estava nas músicas clássicas, elas cresceram. E dos mantras indianos, não só elas cresceram, como elas cresceram em direção ao som. Olha só que doido, Sim. né? Você vê que tem um mistério aí nos intervalos Sem dúvida. específicos que causam cura mesmo. É usado também, assim, gente que tem criação de cavalos. É muito comum eles colocarem sons também agradáveis para os cavalos, que criam uma melhor condição para eles também. Enfim, né? Música Nós somos som. junto com a cannabis é a medicina aí do futuro, que o pessoal está pesquisando muito. Muito bom. Ambas as medicinas. Sim. Agora, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, Carlão. Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero falar a todos os que estão nos vendo aqui no Facebook, que no domingo que vem nós vamos ter o nosso próximo Talking Stick com a Ingra Liberato. A Ingra Liberato, acho que alguns de vocês já ouviram falar. Ela é, primeiro, uma super atriz, não é? Fez novelas na Globo, fez no cinema, no teatro, fez na Manchete, extinta Manchete, na Record. Ela ficou muito famosa no Brasil, ela encantou, na verdade, o Brasil, fazendo os personagens no Pantanal, o primeiro Pantanal, e também como protagonista na Ana e o Trovão, Ana e o Trovão, né? Que junto com aquele cantor, esqueci o nome dele lá, sinto que seguir a vida seja simplesmente, como é o nome dele mesmo? Almir Sater? Almir Sater, né? Ela fez o protagonismo com ele ali também. E ela é incrível, ela vai falar sobre o caminho dela na espiritualidade, como ela chegou no xamanismo, como o xamanismo também contribuiu para que ela agora está até escrevendo um livro, acabou de escrever um livro, né? Ela já tem um livro, ela acabou de escrever um livro, ela ganhou o Festival de Gramado como melhor atriz, ela é uma super atriz, né? E ela também é pesquisadora agora do xamanismo e vai vir no próximo domingo, às 6 horas da tarde, estar aqui com a gente também, né? E no outro estará o nosso amigo Luiz Toffoli também, Luiz Fernando Toffoli, para falar sobre psicodélicos, enfim, para falar dentro dessa linha que o pessoal do xamanismo sempre gosta, né? Das plantas de poder e etc., né? E as pesquisas mais recentes. Então, para você ir anotando assim, sempre nesse horário, às 6 horas da tarde, no domingo, estaremos sempre presentes por aqui. Carlão, última pergunta.
Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Todo mundo faz isso. Eu acompanho, né, o programa, Claro. eu sei que você ia fazer essa pergunta, eu falei, vamos ver o que que eu... Não dá nem pra se preparar, né? Eu falei, depende Pegou do com a assunto. cueca na mão, né? Deixa eu ver. Ah, posso falar da utilização, né, das tigelas, além de terapia e meditação, né? Falar de alguns usos dos instrumentos de cristal, né? Além das nossas vivências em jornadas xamânicas ou mesmo em atendimento ali terapêutico, ela é usada, pode ser usada também. Eu usava, por exemplo, na reunião da empresa onde eu trabalhava. A gente fazia uma assembleia todo mês e a gente tocava o Crystal Ball. O primeiro dia acharam estranho, né? Aquele negócio, falou, nossa, vai tocar isso agora na reunião, né? Falei, não, vamos fazer 10 minutinhos pra gente entrar em ressonância, né? A gente tocava esses 10 minutos, depois que eu fiz a primeira, ninguém mais queria reunião sem fazer os 10 minutinhos de cristal. Então, numa reunião, para crianças, como a gente falou, assim, é lúdico, né? Até o Gustavo que tá vendo a gente aqui, eu fui lá em Cuiabá, a gente foi fazer lá uns trabalhos xamânicos, o voo da águia, vivências também de sound healing, e as filhas dele viram os instrumentos, aí eu falei que era da Frozen. Elas piraram. Se apaixonaram, aí ficamos tocando. Então dá para usar nisso, dá para usar, por exemplo, quem faz psicólogos, né, atendimentos assim, em geral, principalmente, né, questão de massagem, psicologia, para criar também esse encadeamento entre as pessoas, né, deixar os dois na mesma frequência, né? É bom, você toca antes, pode ser usado para isso também. E para a criatividade mostrar também, né? Pode usar para as coisas mais que a gente pode menos acreditar, como numa reunião numa empresa, por exemplo. Isso aí, Carlão. Valeu, querido. Quero agradecer sua presença, então. A Cíntia já grudou aqui todos os seus contatos aqui no chat, já garantindo que o pessoal possa fazer suas perguntas. Bom domingo para todos vocês, para toda a família que veio aqui te prestigiar também, não é? A Cíntia, teu filho, o Arthur, não é? Seu pai e seus pais, o Pedro, quer dizer, é legal ver a família unida, não é? Quando a gente vê o filho indo bem, né? Positivo, crescendo, né? Também fez trabalhos nos Estados Unidos, fez trabalhos no Chile também, já com Sound Healing, né, Carlão? Sim. A gente tocou no Lollapalooza do Chile, uma área zen do Lollapalooza, que é o maior festival de música, assim, do espaço, né, e número de pessoas aí da América Latina. Aí tinha uma área zen, aí eu fui com o meu parceiro Dudu Gandharva, o André Calixto, a gente fez uns atendimentos lá de Sound Healing e tocamos também no festival. Foi muito legal. Daqui para mais, né, Carlão? Nova York, agora vamos que vamos. Fica com Deus, querido. Deus te abençoe aí. Vamos em frente. Tchau, gente. Vamos botar aquela música de saída. Ei! Pra sentar nessa fogueira.